Eu, dando aqui uma opinião, vendo a situação, eu não fretaria um voo para trazer só um jogador, que é um dos principais jogadores do time, ainda para arriscar o Flaco Lopes para toda a temporada. Porque realmente não teria descanso nenhum, e é uma viagem longa, Mauro César Pereira. O Flaco hoje, ao lado do Vitor Roque, e daqui a pouco eu já coloco o Alan do lado, se esse moleque continuar jogando o que ele tem jogado nos últimos jogos, ele é o principal jogador do Palmeiras, ao lado desses dois caras. Eu não acho, Mauro, que compensa você arriscar o cara para um jogo, uma viagem longa como essa. Você acha que compensa, tendo também o Campeonato Brasileiro como uma das principais competições, né? Porque tudo bem, mas está pensando só na final da Libertadores. O Flaco pode fazer a diferença no jogo contra o Santos. Você acha que o Palmeiras tem razão em tentar trazer esse cara ou pode ser um risco para o restante da temporada? Não, contra o Santos ele não pode jogar, ele poderia jogar no jogo seguinte, né? Que é contra o Vitória, é isso, né? A Vitória. Contra o Vitória, que é o jogo da quarta da semana seguinte à data FIFA, da quarta-feira da semana que vem. Eu acho que está havendo uma certa pirotecnia com esse negócio todo aí. Porque tem o avião da presidente do Palmeiras. O avião, ele transporta pessoas, mas ele não é uma máquina do tempo. Se o jogador atuar na terça-feira à noite, ele vai ter que jogar na quarta, ele vai jogar menos de 24 horas depois, com uma viagem longa no caminho, atravessando o oceano, quem vem da Europa, ou descendo da América do Norte até aqui, que é uma viagem tão longa quanto, né, dependendo do lugar de onde você vem nos Estados Unidos. Viagem de 10 horas, 11, 12 horas, 9 horas, que seja. Viagens longas. O jogador atua e volta. A gente não sabe, vai jogar o Flaco quantos minutos na terça-feira, ou não vai jogar. Então depende de vários fatores. Se o cara vai jogar ou não, quantos minutos vai jogar, se vai jogar um jogo ou dois, que são 2 jogos das seleções, cidade onde ele está. Tem uma série de fatores aí, não dá para contar com isso. E o risco é evidente. Se você forçar a utilização de um atleta 2 jogos, 2 noites seguidas, uma pela seleção do seu país e a outra pelo time, seja lá qual time for, tá? Você corre, claro, um risco de você, numa reta final de temporada, ter uma lesão muscular, por exemplo, uma fadiga muscular, e aí você perde o cara para mais jogos. Enfim, o avião não resolve o problema. E avião pode ser fretado, porque tem dinheiro. O Corinthians que está endividado, já fretando avião para lá e para cá, para trazer jogador, com a dívida que tem, para trazer o Hugo, exatamente. Então, no teu avião fretado, isso é uma bobagem colossal, essa discussão. A grande questão é essa. Não se sabe quantos minutos vai jogar, se vai jogar e como chegaria aqui. Detalhe, os jogos são terça à noite na América do Norte. Esses caras vão sair de lá de madrugada. Eles vão chegar aqui à tarde já, na quarta-feira. Vamos imaginar que o jogo termine lá às 11 da noite, né? Aqui meia-noite, dependendo do lugar, com 1 hora de fuso. Acabou meia-noite, beleza. Aí o cara até pegar o avião e tal, 3 da manhã. Vamos botar 3 da manhã, um cálculo otimista, hein? Sair do estádio, chegar no aeroporto e tal, avião sair. 3 da manhã. Se forem 3 da manhã aqui, horário daqui. Se forem 10 horas de voo, ele vai chegar aqui 1 hora da tarde. O jogo é à noite. O jogo é 8 horas depois, 8 horas e meia depois, tem um jogo, se for 9h30 da noite. Muito puxado. O cara vem deitado, vem dormindo. Ok, mas você não sabe qual é o estado do atleta. Quando ele for analisado pelo médico, pelo preparador físico, conversar com o treinador na chegada, aí você vai ter uma ideia. Pode ser que jogue, pode ser que não jogue, vai do organismo de cada um. Então a gente não sabe. Sabe? Não só do Flaco, de qualquer jogador, qualquer um deles. Né? A realidade é que o calendário continua sacrificando os clubes. Não tem jogo dentro da data FIFA, exceto esses remanejados, mas tem jogo 24 horas depois ou menos dos jogos das seleções. Ainda com relação a essa volta de jogadores, né, que a gente está falando do Flaco, no Flamengo você trouxe a informação hoje que o Alexandro e o Danilo, eles estão fora até do Fla-Flu, né? Ou seja, não vão enfrentar o Sport e não vão enfrentar o Fluminense. O esforço do Flamengo vai ser para os estrangeiros, é isso, Mauro? Ontem surgiu não vou nem chamar de informação, surgiu um boato de que o Flamengo estaria pensando em pegar carona no avião da presidente do Palmeiras com o seu jogador. Primeiro, isso não existiu. Esse contato não houve. Essa intenção não existiu. Zero chance. Seria ridículo, depois de tudo que aconteceu, até dos ataques que o Flamengo sofreu, uma falta de autoestima, para dizer o mínimo, para não dizer outra coisa, pedir carona em avião. O Flamengo tem condições de alugar um avião, se quiser. Agora, acho que faz sentido
Terça-feira, aí vai ser mais cedo, né? Porque tem o fuso horário, os jogos são jogo na França. Então, jogo noite lá, tarde aqui. Algumas horas antes. 5 horas mais cedo? Ok. Então, vamos imaginar. Alexandre e Danilo, terça-feira, por volta aí de... O jogo deve ser o quê aqui? 3 da tarde, mais ou menos, né? Sim. Né? Por volta disso. Então, 5 da tarde, mais ou menos, no horário daqui, termina o jogo. Porque eles pegam um voo 8 da manhã. Voo na França. Vão chegar aqui 8 da noite, né? No horário daqui. Vão chegar aqui 8 da manhã. Você vai colocar o Alexandre e o Danilo, veteranos que já tiveram lesões musculares recentes, para jogar 12, 13 horas depois pelo Campeonato Brasileiro? Não vai. Não vai. O Alexandre é poupado de vários jogos. Ele até deu entrevista agora cedo. Ele falou que para ele o mais importante é dormir do que voltar correndo e tal, porque ele sabe que não vai ter condição, cara. O Danilo também, não tem sentido. Não tem sentido. Então, assim, a ideia de pegar a carona no voo que vai trazer jogadores da seleção brasileira, não tem cabimento. E o Flamengo vai tentar o quê? Ele já tem um voo fretado para trazer os estrangeiros, que são 5, 3 uruguaios, um equatoriano e um colombiano, que estão todos nos Estados Unidos. E a ideia, pelo que eu apurei hoje de manhã, é que o voo vai coletar os jogadores. Vai sair um jatinho, pega num lugar, pega outro lugar e tal, e volta. Aí vai ter lá não lembro de cabeça agora quais são as cidades, mas enfim, vai sair catando os caras. Aí o detalhe, os jogos são à noite. Eles vão sair de lá de madrugada. Vão chegar aqui à tarde. Vamos botar 3 da tarde. Horas depois tem que entrar em campo. O Flamengo nem sabe se os jogadores vão ter condições. A mesma situação que eu falei agora de Flaco e dos jogadores do Palmeiras. Você vai ter que pegar cada um, analisar como é que você está. Está legal? Tem condição? Quantos minutos jogou? Né? Entenda isso. Na noite anterior. Essa é a questão. Eu entrei no final, joguei 3 minutos, estou bem. Estou descansado e tal, vai lá, faz uns testes. Beleza, posso jogar. Ou posso ficar no banco e entrar no segundo tempo, jogar 15, 20 minutos. Fora que ninguém sabe assim no jogo, que nem o Guardiola fala. O Guardiola botou um apelido na data FIFA que quando devolve o jogador, ele devolve machucado. Ainda tem isso. Ninguém sabe o que vai. Mas o cara vem até sem condição. Então, assim, é tudo é um voo cego. Você não sabe, no sentido que você não sabe o que vem. O que vai acontecer? Mauro César falando que o Flamengo não vai ter Alexandro e Danilo nem pro Fla-Flu. E talvez alguns dos estrangeiros, né, Mauro? Que aí são Varela, Arrascaeta, Plata, Vinha... Carrascal. Tem mais... E Carrascal, isso. Exatamente, essa é a situação. Então vai depender. Desses estrangeiros, alguns podem jogar o Fla-Flu. Dependendo de como vão chegar e se vão atuar na véspera, só vão saber horas antes do jogo, né? Essa é a situação. A priori, o Felipe Luiz vai ter que fazer um planejamento não contando com eles. Eu acredito muito mais que talvez fiquem, parte deles, né? Ou todos, aí não sei, no banco, como opção. Por exemplo, vamos imaginar que o Vinha não jogue, né? Na terça-feira, pela seleção do Uruguai. Aí ele chega bem, o Alexandre já não vai estar disponível, ele põe o Vinha no banco e joga o Ayrton. Por exemplo, Carrascal, jogou poucos minutos pela Colômbia, chegou, se diz bem, de repente fica no banco, joga parte do segundo tempo. Eu acredito mais nisso do que no aproveitamento de todos, de sair da Arrascaeta. Tem que ter um cuidado danado com a Arrascaeta, ele vai ser super importante nessa reta final, não adianta forçar a barra. Aí de repente o cara entra, não consegue jogar muitos minutos, não decide nada, não está bem, ainda pode machucar o jogador. Ainda mais o jogador, como ele tem um histórico aí de questões físicas, que esse ano ele não tem sofrido tanto, né? Então, vale para todos os clubes, não só Flamengo e Palmeiras, mas todos os times que têm jogadores convocados. Mas o principal são esses dois clubes porque eles disputam o título, né? Sim. Aí que é uma... Sim, mas os outros disputam também. Rebaixamento, vaga na Libertadores, todo mundo tem seus interesses. E os jogadores vão chegar nessa... A questão é, a data FIFA continua embutida no calendário brasileiro ou o contrário. A CBF diz, não tem jogo na data FIFA. Não tem, mas tem no dia seguinte. Tem no dia seguinte. E a seleção brasileira joga sempre na terça-feira. Por que não joga na segunda? Por que não joga no domingo? Por que não joga quinta e domingo? Os caras se apresentam segunda-feira. Terça, quarta, joga quinta. Sexta, sábado, joga domingo. Segunda, todo mundo está de volta, joga na quarta. Por quê? Eu não consigo entender. Para ter mais tempo para o técnico treinar. Beleza. Legal. Maneiro, hein? Então, na verdade, você sacrifica mais os times para que o Ancelotti tenha mais um dia ou 2 de treino, um dia e meio. Porque não dá. Segunda-feira você apresenta todo mundo. Treina terça, treina quarta, joga quinta. É mistoso, gente. Sexta, sábado, mais 2 dias, um dia de recuperação, um dia de treino, domingo. Segunda, todo mundo volta. Terça, já estão nos seus clubes. Quarta, podem jogar. Poderia ser assim.
Seria uma maneira da CBF também sacrificar um pouco a si mesma para não sacrificar tantos clubes, né? Mas aí também não adianta com relação aos estrangeiros. Estou falando especificamente daquilo que a CBF pode fazer, que é a seleção que ela controla. A gente está falando muito de esporte e Santos, mas os desfalques vão ser para os outros jogos também, né, Bruno? Como lembrou aí o Mauro César Pereira, grande parte deles. Sim, nos jogos de meio de semana, sem dúvida, né? Alguns podem até voltar ali, meio que para tentar um sacrifício, mas a maioria não vai jogar. Quase toda a data FIFA é isso. Às vezes aparece um jogo no meio da data FIFA, e nesse caso vai ter. E no pós-data FIFA sempre tem desfalque. O Palmeiras mesmo, na última data FIFA, ele fez um jogo atrasado com o Juventude durante a data FIFA e jogou com o Bragantino no dia seguinte ao jogo do Brasil com o Japão. E o Palmeiras jogou desfalcadíssimo nos 2 jogos, com o Bragantino e com o Juventude. Então vai acontecer, os jogos de quarta, quinta, quem jogar quarta pior, quinta talvez um pouquinho melhor, mas é desfalque. Você pega na Europa, tem a data FIFA, vai até terça, e o campeonato só volta no fim de semana, não volta na quarta. Só tem jogo a partir de sexta, tem muito campeonato lá que já tem jogo sexta. Então é isso, na quarta e na quinta vai ter muito time desfalcado também. Olha só, a informação que eu acabei de receber aqui, da CBF. Os jogadores que vêm no voo da CBF, né? No caso, o que a CBF vai trazer de volta, no caso, os jogadores do Flamengo. Eles vão chegar no Rio de Janeiro, eles partem de Paris na manhã do dia 19 e chegam no mesmo dia, 19 é quarta-feira, às 18h25. Ou seja, eles vão chegar às 6h25 da tarde, certo? O jogo é às 21h30. Se eles voltassem num jatinho, eles iam voltar algumas horas antes, iam chegar 2, 3 da tarde. Muito pouco tempo. Muito pouco tempo, não ia mudar nada. Ou seja, o Alexandre, que está valorizando o sono, ele vai dormir muito bem. Vai dormir, que deve voltar na classe executiva, né? E depois ele vai dormir no voo, vai dormir em casa depois, tranquilamente, no berço. E não vai jogar. Não vai jogar, não vai ter a menor condição de jogo. Então, na verdade, acho que essa história de voo virou assim muito barulho por nada. E uma espécie de sei lá, uma polêmica, um negócio meio marqueteiro também, sabe? Não, com o avião. Eu falei, o avião não é a máquina do tempo, gente. Ela não vai fazer assim, o cara pega o avião, ele joga, volta, e hoje ainda é domingo. O jogo é daqui a 3 dias. Não, ele volta e é quarta-feira. É quarta-feira. A única coisa que é favorável é o fuso horário, é mais cedo aqui no Brasil em relação para quem vem da Europa. Quem vem dos Estados Unidos é igual ou pior. Não dizemos pior, 1 hora para trás ou mais, dependendo de que região o jogo acontece. Eu estava falando aqui, Mauro César Pereira, sobre essa situação da Libra, né, que está dando muita polêmica. E ontem você escreveu, né, uma coluna onde você diz: nota da Libra lembra o Vasco de Eurico Miranda, né? Nota da Libra lembra Vasco de Eurico, que perdeu e festejou com a caravela. Mauro, por que essa nota da Libra, na sua opinião, te lembrou o Vasco do Eurico? O Eurico é um dirigente emblemático, mas que ficou conhecido como um cara que não só polêmico, né? Atos que quebraram o Vasco, que tiraram dinheiro do Vasco. E você faz essa comparação. É o quê? Não estou comparando com o Eurico, estou comparando com o episódio da caravela. Não estou dizendo que a Libra e o Eurico, por favor. Não é isso. Eu estou comparando com o episódio O que aconteceu com a caravela? O Botafogo foi campeão carioca em 90, bicampeão carioca, e o Vasco, com o Eurico, junto com o Caixa d'Água, o Eduardo Viana, presidente da federação, para quem não conhece a história, ou não lembra, tentaram lá dar uma interpretação diferente ao regulamento, queria que continuassem jogando. Aí o Botafogo apareceu uma taça, o Botafogo deu a volta com a taça, que não era oficial, mas o Botafogo era o legítimo campeão, e isso foi confirmado depois no tribunal. Aliás, é um dos orgulhos que eu tenho na minha carreira jornalista, que eu era editor do Jornal dos Esportes, e eu tive uma discussão interna, porque eu queria bancar que a manchete fosse Botafogo bicampeão. Mas o tribunal vai decidir. Eu falei, nós temos uma obrigação ética aqui de defender o que é certo. O regulamento é claro, o Botafogo é o campeão, e o jornal tem que se posicionar. Aí houve uma discussão entre outros editores, aí o diretor-geral, que era Luiz Augusto Veloso, que depois virou presidente do Flamengo. Na época não tinha nada a ver com o dirigente do Flamengo. A família dele era dono do jornal, que era dono da Casa da Banha, era dono do jornal. Ele chegou do Maracanã, eu estava na redação fechando o jornal, e ele falou, não, tá certo, vamos nessa. Aí bancamos, Botafogo bicampeão.
Aí semanas depois veio o julgamento e o Botafogo foi confirmado. E os jogadores do Vasco deram volta com uma caravela de papelão que o torcedor levou. Foi uma cena patética, assim, humilhante pro Vasco da Gama, aquilo. Isso ficou na história. E por que eu digo isso? O Vasco comemorou o que ele não ganhou. O que a Libra comemorou ontem, com notas que foram reproduzidas por vários clubes a ela afiliados, foi uma comemoração que não procede, porque, na verdade, a decisão da Justiça de ontem, ela dá razão mais... Assim, ela não dá razão total a nenhum dos dois, mas os principais pleitos, o Flamengo foi vencedor. Foi publicado lá atrás por um colega jornalista que, num domingo até, que a Justiça Desembargadora iria liberar o dinheiro e que era 1,6 milhão que ia ficar bloqueado, certo? Que era a reivindicação da Libra. Não foi isso. O bloqueio é de uma parcela de 17,8 milhões, 11 vezes mais, que foi o valor que o Flamengo, proporcional que o Flamengo sugeriu. E o mais importante, que não está sendo destacado, o Rodrigo Marques publicou e eu reproduzi aqui, ele teve acesso ao documento, e essa é a parte para mim mais importante. A desembargadora, em sua decisão, disse que o Clube Rubro-Negro tinha razão ao dizer que não havia critério de audiência de TV aprovado por unanimidade. Esse foi o ponto da discórdia. A discórdia foi porque o Flamengo alega que a maneira que a Libra queria dividir o dinheiro não tinha sido aprovada e a Justiça está concordando com o Flamengo. Então, o que a Libra saiu comemorando com nota, e alguns colegas compraram essa narrativa, não faz sentido. A Justiça não deu razão absoluta para ninguém. O Flamengo queria um bloqueio de uma verba maior. Ela falou, não, vamos dividir aqui o dinheiro. Agora, o valor que o Flamengo alega que pode ser dele, né, que vai ser definido na arbitragem mais adiante, são mais de 50 milhões, nessa parcela são 17,8 milhões. Ele está bloqueado. E não 1,6 milhão, que era o valor que a Libra indicava, que foi publicada por um jornalista há algumas semanas, num domingo de manhã. E essa parte é mais importante, porque o que isso significa? Qual era a versão? Também teve um colega publicando, tem aqui a assinatura do Landim. E a pergunta, cadê a assinatura do Landim concordando com a distribuição do dinheiro como a Libra que queria fazer? Eu chegou a fazer na primeira parcela e o Flamengo depois entrou na Justiça. Não, o Landim concordou. Essa assinatura não existe, ela não apareceu. Tanto que a Justiça está dando razão ao Flamengo, esse é o ponto. E assim, está uma guerra de narrativas, muita contra-informação, muitos jornalistas comprando uma versão que não faz sentido. Leiam o Rodrigo Matos, é o cara que está fazendo um trabalho correto, sério, ouvindo tudo, acessando documento e colocando todos os lados. E ele, no texto dele de ontem, é perfeito. Ele coloca claramente, a Justiça não deu razão total a A nem a B. Ela foi, criteriosa, entendo. Eu concordo, fez bem em liberar o dinheiro que não está em discussão. A parte que não está em discussão, libera e distribui. A parte que está em discussão fica aqui parada. Foi o que ela fez. Foi o que ela fez. Agora, o ponto importante, a Libra sempre dizendo que não, foi aprovado. Aí não a Libra, mas alguns colegas dizendo que tinha assinatura, não apareceu assinatura. A Justiça diz, não, de fato não há um critério aprovado, como deveria estar pelo próprio Estatuto da Libra. Esse é o ponto. Então, parece o Vasco do Eurico Miranda. Porque uma nota da Libra, aquela, né, publicada a mesma por vários clubes, ela celebra uma derrota. Porque, na minha visão, isso é uma derrota. Porque disse o tempo todo que foi decidido que ia ser distribuído assim, o Flamengo concordou e tal. A Justiça diz que não foi. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E essa é uma discussão comercial. É por dinheiro. Discussão por dinheiro, cada um defendendo o seu interesse. Nada além disso. Não tem nada a ver com jogar sozinho e outras coisas que foram ditas no processo, nesse processo todo. E também é utilizado por alguns personagens do futebol esse imbróglio num processo, como diz o nosso companheiro André Rocha, de algum tempo, de tentativa de vilanização do Flamengo. Como se o Flamengo fosse o malvadão, quando ele está fazendo nada demais. Teve jornalista criticando o Flamengo pela nota publicada há 2 dias, com várias sugestões absolutamente pertinentes para o futebol brasileiro. Como, por exemplo, dentro do fair play financeiro, os clubes não poderem fazer o que faz hoje o Vasco da Gama, que entrou em recuperação judicial e contratou jogador. Entre outras questões ali que o clube sugere, que são pertinentes. Você pode discutir detalhes aqui, acolá, mas são sugestões pertinentes. E tem gente na imprensa que fala, o Flamengo, quando não estava bem de grana e tudo, ele não queria fair play. Mentira! Ontem publiquei no meu canal a reprodução de uma matéria do site GE de 2013, que foi o ano que o Flamengo estava começando a se reconstruir. E lá tem uma reunião na CBF com vários dirigentes de clubes para discutir o fair play financeiro. 2013. Sabe quem estava lá?
Tá lá a carinha dele na foto lá, Eduardo Bandeira de Mello. Quem era Eduardo Bandeira de Mello? Presidente do Flamengo. E tem aspas dele na matéria dizendo da importância do fair play financeiro. Nessa época o Flamengo estava começando a caminhar na direção da organização, com uma dívida ainda colossal e tudo mais. E com aquele time baratinho que o Flamengo tinha na época, com aqueles jogadores, né, que ele contratava no interior de São Paulo, alguns emprestados ali de um melhor nível, mas todos emprestados, tendo que abrir mão depois de jogadores como Elias, que não tinha como pagar, abrindo mão do Wagner Love, que era um ótimo atacante, era o mais caro, aquela história, abrindo mão do Dorival Júnior, porque não podia pagar o Dorival, aquela história toda que a gente conhece. Foi em 2013, então é mentira quando falam isso. Mentira, desinformação. E, infelizmente, é o que está acontecendo. Tem muita gente comprando essas versões e existe, sim, como diz o André Rocha, um processo de vilanização do Flamengo. De tentativa de vilanizar o Flamengo. Transformar um apelido malvadão, que é uma coisa do campo, que a torcida comprou, né, em algo maior. Como se fosse assim, eu quero tudo para mim. Pelo amor de Deus, né? Todo mundo quer defender o seu lado, todo mundo quer, de alguma forma, ficar numa boa. A discussão no futebol brasileiro ela passa muito longe do interesse comum, do interesse coletivo. O clube não é uma exceção e essas sugestões elas são saudáveis para o futebol brasileiro. Essas sugestões que foram apresentadas. E teve gente criticando. Eu não sei nem se leu. Como esse caso do inquérito do Bruno Henrique, né, que eu acho que o Bruno Henrique tem que ser punido, já falei por quê, não vou aqui me repetir. Muita gente tem opinião, duvido que tenha lido as 84 páginas do inquérito. Nem deve ter olhado, mas todo mundo tem opinião. Várias opiniões. Enfim, e também duvido que tenham se dado ao trabalho de assistir, como eu fiquei acompanhando o julgamento agora na segunda-feira. Vai começar agora, 3 da tarde, vai ter novamente, né? Vai retomar o julgamento do Bruno Henrique. Hoje já deve sair o resultado, Mauro? É essa, né? A ideia é essa, julgar e sair hoje o resultado. Lembrando que o relator desse processo, ele deu o voto dele, enquadrando o Bruno Henrique num artigo um artigo bem genérico, né, 119, que prevê multa de até R$100 mil, seria essa multa, e nenhum jogo de suspensão. E aí tem uma grande discussão do juridiquês, né? Eu recebi mensagem de vários advogados, não, mas não dá para encaixar. Eu não sou advogado, mas tenho minha opinião, eu acho que cabe sim no 234A, que foi o artigo... ou 243A, enfim, estou confundindo os números aqui, mas é esse artigo em que ele foi enquadrado inicialmente, que fala da ética e de interferência no resultado do jogo. Eu entendo que, eticamente, conversar sobre esse assunto, por menor que seja o diálogo, é antiético, sim, acho que se enquadra, e estão lá os prints da conversa dele com o seu irmão, e acho que um cartão amarelo pode ser, sim, encarado como uma interferência no andamento do jogo, como falamos aqui essa semana. Até o Bruno lembrava, o jogador toma amarelo, muitas vezes o técnico saca o jogador. Não é uma interferência? É uma interferência. Quantas vezes o jogador já está com o amarelo e evita fazer uma falta para não tomar o segundo amarelo? É uma pequena interferência, mas ela é uma interferência, que pode ser grande se acontecer algo do gênero num lance capital. O cara com medo de tomar outro amarelo, não faz a falta, tem a jogada e sai um gol. Pode acontecer. É uma pequena interferência, mas o artigo não fala na intensidade da interferência. Eu acho que é uma discussão jurídica. Eu acho que um advogado tem condições de defender... O advogado pode fazer qualquer coisa com relação a isso. Você pode defender um lado e defender o outro. O cara desenvolve uma tese e uma outra tese. E a gente também pode defender tese. E outra coisa que eu notei nesses dias é o seguinte, esse debate, quando entra no campo jurídico, muitos profissionais do direito, eles entram lá para comentar. Eu acho legal que comentem, mas alguns, eles não admitem que você tem opinião porque você não é advogado. Desculpa, eu não sou um imbecil. Eu leio, entendo e interpreto. Eu também posso interpretar. Não preciso me formar em direito para ter uma opinião. Nós temos direito a ter uma opinião. Eu acho que se enquadra nesse artigo. Eu, como leigo, tenho direito a ter opinião. Eu não tenho direito de ir lá votar, que eu não sou auditor do tribunal, mas eu tenho direito a ter uma opinião. E eu acho que tem mais coisas envolvidas nesse episódio do Bruno Henrique, e se ele não for punido com nenhum jogo de suspensão, vai ser criada uma jurisprudência perigosa para o futebol brasileiro. E o Bruno Henrique, repito, mais uma vez, não poderia ter tido nenhum diálogo com ninguém sobre cartão amarelo. Ele errou. Ponto. Não, e outra coisa, né, Mauro, que para mim, a gente falou muito disso ontem, agrava mais a situação, né, que é o seguinte, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Essa foi a resposta lá do tio, do sobrinho, sei lá de quem, do Bruno Henrique, no fim do papo ali. Vou receber cartão, sim, contra o Santos, vê no Google. Aí no final, e aí ele pergunta, você vai aguentar até lá?
Vou, porque é só se eu reclamar ou se eu der alguma entrada. E aí, no final, tem a mensagem. Boa, já vou guardar o dinheiro. Investimento com sucesso, porra. Essa mensagem deixa claro que pode sim ter um fator ético na situação. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Bruno Henrique deveria sim ser punido sem clubismo, né? Como alguns dizem, tem clubismo, sem clubismo nenhum. Eu acho que, pelo papo do Bruno Henrique ali, mereceria sim uma punição mais rígida do que uma multa de 100 mil reais, que foi o primeiro voto por enquanto. Mas serão 8, né? Serão 8 votos aí no total.